com a tendência de priorizar a alimentação saudável. O mercado consumidor está cada vez mais exigente. Essa mudança nos hábitos dos brasileiros cria um cenário ideal para a valorização dos alimentos e gera mais lucros aos produtores. No programa Ganhe Mais de hoje, você vai conhecer a experiência de quem investe e obtém lucros com os alimentos orgânicos. Hortaliças, verduras e frutas, tudo cultivado com um grande diferencial, sem o uso de agrotóxicos. Para o início da atividade, requer muita preparação do solo. Além disso, altos investimentos. São altos esses investimentos mesmo? Sim. Quando o produtor pegou essa área aqui, ele pegou a área de pastagem. Então ele teve que trabalhar o solo. Então, como a gente estava conversando, o solo tem que começar desde a preservação do solo, a conservação do solo. Então a gente marcou curva de nível aqui no solo, certo? Aí depois o produtor veio com a análise do solo, né, para ver o que é a necessidade do solo, para ele corrigir e chegar ao solo que seja, como é que fala assim, bem preparado para receber a planta. Com isso, então vamos lá começar a usar os investimentos, porque a curva de nível a gente fez, ele não teve o gasto, mas teve o gasto do governo, que ele paga para o governo. Aí vem a questão do plantio. Para começar esse solo, ele teve que colocar uma leguminosa, que a gente é mais usada no orgânico, é a crotalária, certo? Então, daí o investimento do plantio da crotalária, certo? O que a crotalária vai fazer? Ela vai fixar o nitrogênio do solo, vai melhorar a qualidade do solo, já é um gasto do produtor na melhoria do solo, certo? Aí após a crotalária, ele vem e incorpora a crotalária, já é uma adubação verde. Mas aí é o seguinte, ficou mais rico em nitrogênio. Então o solo ainda tem que ter mais algum ingrediente, mais um nutriente que necessita a planta. Aí vamos colocar, que a análise do solo está me dizendo que ele tem que colocar fósforo, tá? O nível de fósforo está baixo. Então a gente tem que colocar, é tudo natural, né? Então ele vai ter que colocar o adubo, que a gente coloca o fosfato natural para melhorar o nível de fósforo do solo. Então tem mais esse gasto, certo? Na época ele parece que me pagou foi 800 reais a tonelada na época. Hoje está na faixa de 2.000. Na época quando ele começou aqui, ela valia mais ou menos essa faixa de 800 reais a tonelada. Hoje está bem mais caro. Quem vive do sistema orgânico não tem gastos com agrotóxicos, mas tem um grande desafio pela frente: enfrentar pragas e doenças. Nesse caso aqui nós temos o feijão, não é isso? Isso aqui é um feijão vagem, né? Ou vagem como o pessoal conhece mais. Então aqui nós temos um feijão que já foi, aqui foi atacado como mosaico. Mas como o solo é muito bem preparado, a questão da aplicação de algum inseticida aqui, você está vendo aqui a vaquinha, então essa convivência, como diz certo, com a planta é benéfica até para a planta, porque ela não está prejudicando a planta. Por quê? Porque nós temos aqui também plantas nesse parreiral, que são plantas companheiras, que às vezes os insetos vão para lá, certo? Então ele fica dividido. E com isso a questão da planta aqui, ela está pouco atacada, por isso está com essa produção muito boa de vaia, certo? E é nesse ramo que o agricultor catarinense Neri investe há mais de 7 anos. Apesar do ritmo de trabalho intenso e diário, os resultados são vistos no sorriso do produtor.
vale a pena todo esforço. Porque a gente ganha na parte financeira e ganha na parte da saúde, que além de a gente ter saúde, a gente proporciona um alimento saudável com mais saúde para os consumidores. Para ocupar melhor cada área e evitar perdas na lavoura, principalmente com as mudanças climáticas, o produtor separou os plantios de hortaliças e grãos em áreas distintas. Numa parte alta da propriedade, temos variedades de legumes, frutas e verduras. Na parte baixa, ficam as lavouras de grãos. Também foi dele a ideia de criar um manejo ecológico. Assim consegue evitar a ação de pragas, ao mesmo tempo em que diminui perdas dos alimentos. A gente procura plantar na parte baixa da área, onde é mais úmido, culturas que não são muito assim atacadas por fungos. Na época da chuva a gente planta na parte baixa milho, abóbora, essas variedades. E na parte alta, que é mais enxuta e que tem menos umidade, a gente planta a parte de folhosas para evitar, no caso, a perca e melhorar um pouco a produção. Porque a gente não tem controle sobre as doenças que atacam em época de chuva na produção orgânica. A gente tem alguns preventivos, mas não tem curativos. Tanto trabalho necessita de mão de obra. Nesse caso, seu Neri conta com a ajuda do filho, principal incentivador. O jovem produtor vê na produção agrícola orgânica uma excelente fonte de renda. No começo fui eu, ele trabalhava com convencional, daí apareceu um projeto de orgânicos, né? Daí buscando uma melhor qualidade de vida e uma alternativa para trabalhar com produto. 100% de aceitação no mercado hoje. Na propriedade se aproveita tudo. O capim, que parece crescer de forma desordenada, tem uma explicação. Controla a ação de insetos de forma natural, sem causar danos ao meio ambiente. E os restos de hortaliças viram adubo. O composto é o nosso principal adubo aqui, né? Então a gente utiliza os restos de culturas, material vegetal e esterco, e mistura ele, incorpora. Ele entra em processo de decomposição e vira um adubo. Daí a gente pega e aplica volta ele de novo para a terra. E aqui nós podemos ver as camadas, é isso? Isso. A princípio são separadas as camadas, né? Como você pode ver, tem silo, esterco, material vegetal. Daí tudo isso é incorporado. A uma certa umidade, ele vai entrar em processo de decomposição, que vai se transformar em nosso adubo. Fica quanto tempo aí? Depende do material utilizado, em torno de 30 a 45 dias. Depende do tanto que você virar também ele para que o oxigênio faça o processo de decomposição. E há 4 anos, seu Gelvis comercializa produtos só orgânicos. Agora me diz o seguinte, qual a grande vantagem para o senhor obter lucros? É uma área lucrativa? Com certeza. O produto orgânico ele é lucrativo, é bom de se trabalhar. Ele tem muita mão de obra, mas o custo dele é pouco, né? E o benefício é muito. Então, é possível ganhar mais? Com certeza. Ganho de quanto? Bom, eu como vendedor, eu ganho 30% de toda a mercadoria vendida, né? Como produtor, eu já não posso te responder, mas o ganho é muito bom. Tá, é bem superior a um produto convencional, com agrotóxico, é isso? Com certeza. Além do mais, a gente tem uma vantagem, que eu digo que isso para nós é uma vantagem. O nosso produto, ele de janeiro a janeiro, ele custa X. Ele não tem oscilação de preço. Não é igual um convencional, que você chega nessa época, o convencional chega a custar mais caro que o nosso produto. Mas quando chega na seca, o convencional vai lá embaixo e o nosso continua estável. Então nós já sabemos, na hora de plantar, nós já sabemos quanto vamos ganhar. Não é aquele risco. Quanto vai estar o tomate na Ceasa? Quanto vai estar a vagem na Ceasa? Não, nós já sabemos quanto custa o nosso produto na hora de vender. E o senhor já sabe a quantidade que o senhor tem que levar também? Também. A gente já tem um consumo, a gente tem uma estimativa de vendas, então a gente já colhe aquilo, planta e colhe o que vai vender. E não tem prejuízo? Não tem prejuízo.
No programa de hoje você está acompanhando uma atividade que gera lucros para quem está nela. É o plantio de alimentos orgânicos. Agora nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco nós voltamos para falar mais sobre essa atividade.